Vamos meditar na palavra do Senhor, queridos? Nós vamos falar hoje sobre o terceiro voto, o voto de número 3. Nunca se defenda. Esse talvez seja o voto mais difícil. Esse talvez seja o voto mais complicado. Mas eu te garanto uma coisa, o voto mais necessário. Porque se tem uma coisa, igreja amada, que nós precisamos fazer, é aprender a não se defender. É aprender a parar de ficar tentando provar para os outros quem somos nós. É parar de tentar ficar provando para os outros que a gente não fez o que falaram que a gente fez, que a gente não é o que falaram que a gente é. Você quer ver uma coisa dura? É você ficar tentando provar para os outros quem você é. Isso é horrível. Esse peso, você não merece carregar isso não. Esse treino é bom para você carregar não. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 27. Mateus de número 27. Mateus 27. Nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus, mas vamos começar com Mateus 27. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa palavra é de Deus para a sua vida. Primeiro culto, Deus falou com muita gente aqui no primeiro culto, e eu acredito que Deus vai falar comigo novamente, falar com você de novo, ou com você. Mateus 27, versículo 13, vamos ficar de pé só para ler esse texto, aquele que pode? Só esse, os demais ficaremos sentados. Mas Mateus 27, versículo 13 e 14 diz assim: Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Leiamos mais uma vez. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Pai, aqui está a igreja do Senhor, e aqui estamos diante do Senhor, e queremos pedir ao Senhor nessa noite, que fale conosco. Deus, eu acredito que como eu, muitos irmãos estão levando essa série de mensagens a sério, porque cada passo, cada dia que passa, eu tento colocar cada um desses votos em vigor na minha vida, que nós possamos hoje colocar esse voto de não se defender, e na caminhada, quando a tentação de quebrar um dos votos aparecerem, levanta um homem de Deus, levanta uma mulher de Deus, para nos relembrar dos votos que nós estamos fazendo no altar do Senhor. E hoje nós queremos aprender, meu Deus, porque é um aprendizado. Queremos aprender a não nos defendermos mais, a esperarmos no e do Senhor, em o nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Esse voto parte da perspectiva de que a segurança de nossa reputação está em Deus e não nas nossas mãos. Uma consciência pura diante de Deus traz consigo a paz necessária que nos habilita a viver uma vida sem preocupação de se defender e se justificar de acusações ou difamações de quem quer que seja, inclusive de Satanás. Todos nós temos o ímpeto de nos defender, seja por uma questão de sobrevivência, afirmação ou de preservação moral. Caso queira se defender, Deus permitirá, mas trata-se de uma tarefa pesada e inútil, pois justificativas, vias de regra, produzem desgastes relacionais e mais desconfiança ainda. Além disso, você pode realmente obter um efeito contrário. Quanto mais você tenta se defender, pior fica. E às vezes o resultado é totalmente o contrário daquilo que a gente está querendo almejar. Então, meus irmãos, não se justifique, sofra o dano, permita que Deus te defenda. Em Êxodo capítulo 23, versículo de número 22, está escrito assim: Mas se diligentemente ouvir a voz e fizeres tudo o que eu disser,
então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Palavra de Deus. Deus falando para esse povo aqui, olha, Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então nesse momento eu desafio a crucificar o seu orgulho. Crucifique o seu orgulho, crucifique a sua reputação, crucifique a sua dignidade. Deus lhe enviará o auxílio necessário para que essas coisas que foram crucificadas à semelhança de Cristo ressuscite triunfantemente. Então não precisamos ficar tentando acordar defunto, não precisamos ficar tentando justificar que nós não somos o que estão falando que a gente é, que nós não fazemos o que estão falando que a gente faz. Meus irmãos, pessoas emocionalmente saudáveis não ficam o tempo todo tentando se justificar, porque é Deus quem nos justifica, quem te defende das acusações falsas, das injúrias proferidas, das objeções, invejas e das acusações verdadeiras também, das fraquezas, pois estamos escondidos em Cristo, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, precisamos o quê? Entender que pessoas que são emocionalmente sadias, não ficam o tempo todo querendo se justificar, querendo provar para todo mundo que não é. Não sou assim. Às vezes, irmãos, isso toma um tempo da gente, isso estressa, esse peso de ficar tentando provar para os outros que você não é, de ficar mostrando para os outros que aquilo é uma inverdade. Não, pessoas emocionalmente sadias, com as emoções saudáveis, não fica assim não. Olha para mim, se querem gostar de você, que gostem. Se não querem gostar de você, paciência. Se querem te aceitar, que aceite. Se não quer te aceitar, paciência. A única coisa que eu e você, que nós temos que ter, é a consciência de estarmos fazendo a vontade de Deus, de não estarmos em pecado. Por isso nós começamos tratando seriamente o pecado. Por isso nós abrimos mão do pecado. Por isso nós abrimos mão de achar que somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de nada, inclusive da nossa reputação. Quem vai nos dar reputação é Deus. É Deus quem vai te justificar. Eu posso ouvir um amém de quem acredita nisso? É Deus. Para de ficar tentando provar para os outros. Eu já sofri demais com esse negócio. Ficar tentando, sabe, provar. Isso adoeceu-me. Isso descontrolou minha pressão. Ficar provando para os outros. Não, senhor, eu não fiz isso não. Olha aqui para você ver. Não, chega. Chega desse negócio. Quer gostar, gosta. Quer amar, ama. Não quer? Paciência. Porque você fica tentando provar para os outros, tentando provar para sua sogra, tentando provar para o seu cunhado, tentando provar para o patrão, tentando provar para o empregado, tentando provar para o amigo, tentando provar para o irmão de igreja. Não, para. Você fica louco. Não resolve nada. Você tem que ter uma coisa: a sua consciência limpa. Com quem? Com Deus. Eu posso ouvir amém? Consciência limpa com Deus. É verdade que às vezes Deus permite que sejamos perseguidos, humilhados e que mesmo inocentes experimentemos o caminho da cruz para nos provar, para nos exaltar e manter-nos cada dia mais dependente dele. Te perguntar uma coisa: quem aqui já foi difamado, caluniado por uma coisa que você nem pensou em fazer? Levanta a mão aí. Dói, não dói, irmãos? É ruim demais. Alguém falar uma coisa que você não falou, falar que você fez uma coisa que você não fez, e aí monta na gente aquela vergonha, monta na gente aquela tristeza, aquele sofrimento. A gente chora, a gente sofre, a gente fica tentando mostrar que não é. Por quê? Porque isso é um senso comum, é um senso natural do ser humano, essa questão de se defender. Quando um mosquitinho cai no olho, eu fecho o olho.
quando uma coisa vem em mim, eu levo a mão, porque a intenção do ser humano é sempre se defender. E o desafio desse voto é exatamente o contrário, abrir mão desse negócio. Essa difamação, verdadeira ou não, porque se for verdade, o quarto voto é o quê, meus irmãos? Não vão lá todo mundo junto? Se for verdade, nunca passa diante de algo que prejudica alguém. Foi o que aconteceu com um homem chamado Henry Suso, que foi um grande crente em dias passados. Um dia, ele estava buscando o que crentes maduros têm buscado. O que crentes maduros buscam? Crentes maduros buscam conhecer Deus melhor, se aprofundar na vida cristã, servir na casa do Senhor, ter uma comunhão com o seu Criador. Bem, quando Henry Suso estava buscando a Deus dessa forma, pessoas começaram a contar histórias ruins sobre ele, começaram a inventar histórias sobre o caráter e sobre a reputação dele, e isso com certeza entristeceu tanto ele, que ele chorou lágrimas amargas, sentiu grande mágoa no coração durante um tempo, e por um momento ele pensou até em desistir de caminhar com Deus. Isso acontece. Você está servindo a Deus e começa um revu, um redevu, aí você fica amargurado, você fica triste, e tem hora que o diabo até sopra assim: larga esse negócio de Deus para lá, fica aí sofrendo essas coisas não. Henry Suso passou por isso. Então um dia ele estava olhando pela janela do terraço, e foi quando ele viu um cachorro brincando. O animal tinha um trapo, um pedaço de pano velho, que jogava por cima de si, e tornava a alcançá-lo apanhando com os dentes, e corria, e jogava, e corria, e jogava para cima, e pegava aquilo nos dentes. Quem já viu o cachorro brincando com um pano assim? Assim, Henry Suso ficou olhando pela janela, enquanto aquele cachorro pegava aquele trapo, aquele pano, e ficava jogando para cá, jogando para lá, rasgando, pulando, correndo. Então, enquanto ele observava aquilo, Deus falou ao coração de Henry Suso e disse assim: aquele trapo é a sua reputação, e eu estou deixando que cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e lance por terra para seu próprio bem. Um dia desses, as coisas mudarão. Apenas aprenda a esperar a hora certa. E Henry Suso ficou pensando naquilo que Deus falou com ele. E isso acontece com a gente. Às vezes Deus fala com a gente uns negócios assim, que fala assim: meu Deus, não é assim, meu filho, não é isso não. Deus falar com a gente não é isso não. É você estar vendo uma situação e de repente você sente aquela, sabe, o entendimento vem no seu coração. Deus falou com Henry Suso enquanto ele estava vendo aquele cachorro jogar aquele trapo para lá e para cá. Aí Deus falou com ele: está vendo esse trapo? Assim como esse trapo não tem poder de se defender, assim é você. Enquanto você agir assim, daqui uns dias, eu vou te honrar. Espera um tempo. E diz a história que as coisas mudaram. Não demorou muito tempo, até que os indivíduos que estavam atacando a reputação de Suso ficassem confundidos, e ele foi elevado a um lugar que transformou numa autoridade em seus dias, e numa grande bênção até o dia de hoje, para aqueles que cantam seus hinos e leem as suas obras. Foi um grande homem da fé, e esse homem teve essa experiência. Pessoas começaram a difamá-lo, falar mal dele, e quando ele estava triste, amargurado, pensando em reagir, numa manhã ele vendo esse cachorro jogar esse trem para lá e para cá, Deus falou com ele: assim eu estou deixando fazer com você. Escuta, tem hora que Deus deixa isso. Tem hora que vem umas lutas na vida da gente, que a gente fala assim: Deus, o que está acontecendo comigo? Deixa que Deus sabe. Amém ou não amém, igreja? Deus sabe. Nunca se defenda, pois como você bem sabe, tentar chegar até a fonte de uma história ou de uma calúnia é uma tarefa desgastante, é uma tarefa inútil, absolutamente inútil. É como tentar achar o passarinho depois de ter encontrado uma pena no gramado. Você levanta de manhã, tem uma pena no gramado, e você pega aquela pena e fala: eu vou atrás desse passarinho. Tem jeito, igreja? Eu vou achar de quem essa pena é.
Ficar tentando correr atrás de fuxico, de conversa fiada, é a mesma coisa de achar o passarinho que perdeu a pena. Você nunca vai encontrar, você não conseguirá fazer isso. Porém, se você, se voltar completamente para o Senhor Deus, e confiar nele, e nele esperar, sem agir com precipitação, ele te defenderá completamente, providenciará para que ninguém lhe cause dano, e com certeza vai punir a pessoa na hora certa, sem precisar de você fazer nada. Olha o que diz em Isaías 54:17, é uma palavra de Deus para a sua vida. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Diga comigo: toda arma forjada contra mim não prosperará, toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. A arma forjada, a armadilha preparada não vai prosperar. A palavra de Deus diz em Mateus 12:36, 37, para aquele que começou a conversa fiada: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Deixa que Deus, na hora certa, vai tratar com a pessoa. Não precisa de você ficar tentando tratar com ninguém, ficar com espírito de vingança, não precisa disso. Vamos aprender isso aqui, ó. Nunca se defenda. Pergunto para a igreja: é fácil? Não, é por isso que é um voto. Eu falo com os irmãos: eu não consigo parar de tomar refrigerante, eu não consigo parar disso. Faz um voto, que aí você tem medo de quebrar, e aí você consegue. Já tem 5 anos que eu não bebo refrigerante. Fiz um voto que enquanto a igreja estiver pagando aluguel, eu não bebo nenhum tipo de refrigerante. Deixa eu te falar com você. Vamos aprender um pouco hoje sobre essa mensagem, sobre nunca se defender. Vamos pegar um texto como base, 2 Samuel 16. Vamos abrir lá, eu quero que todos abram em 2 Samuel 16. Vamos ver uma história bíblica, verdadeira, de um homem que não se defendeu. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu depois? Para a gente tomar isso para a vida da gente. Nós poderíamos pegar o Senhor Jesus, que foi o texto que eu abri essa mensagem. Mas eu quero pegar esse aqui porque é um homem como nós, um homem normal. 2 Samuel 16. Todo mundo encontrou, igreja? Todo mundo tem que encontrar. Todo mundo encontrou? Então vamos ler. Versículo 5 do capítulo 16 de 2 Samuel. Presta atenção. Tendo chegado o rei Davi a Baurim é uma cidade. Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que fizestes assim? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou.
talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens, também Simei, ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Olha o versículo 13: prosseguiam, pois, o seu caminho. O que Davi fazia quando Simei o amaldiçoava? Prosseguia o seu caminho. O Simei falava mal, amaldiçoava, levantou mentira, disse que Davi usurpou o trono de Saul, e Davi prosseguia o seu caminho. Davi não parou. Vamos aprender essa história com Davi. Davi é um camarada muito interessante. Então Davi, diante das acusações, nunca se defendeu. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus sempre honrou Davi. Eu vou te mostrar a história de Davi. Quando ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, seu pai e seus irmãos nem fizeram caso dele. 1 Samuel 16:11. A Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei. Sabe o que o pai de Davi fez? Mandou os irmãos dele ficar tudo bonitinho, cortou o cabelo, arrumou a barba, vestiu uma roupinha nova, ficaram todos lá com gel no cabelo, sabe? Todo arrumadinho lá, bonitinho. E Davi? Vai para o pasto. Vai para o meio do mato. Você não. Aí o Samuel chega na casa do Jessé. Vem o mais velho. Samuel até se encanta e fala assim: esse aí. Aí Deus fala: não é esse. Vem o segundo, não. O terceiro, não. O quarto, não. O sétimo, não. Aí Deus fala com Samuel: Samuel, você olha só o exterior, eu olho o interior. Eu rejeitei todos esses aí. Aí Samuel fala para Jessé: tem mais filho não? Acabou os meninos da sua casa? Aí fala do pai do Davi: ainda falta o menor. Eu mandei ele para o pasto cuidar das ovelhas. E aí Jessé fala: enquanto ele não chegar, a gente não senta para comer. Quando Davi entra, todo ao contrário dos irmãos, porque os irmãos tudo arrumadinho, Davi todo sujinho, todo fedendo sovaco, todo descabelado, com os pés tudo sujos. Quando Davi entra, Deus fala com Samuel: é esse o rei que eu tenho escolhido para Israel. Escuta. Primeiro, Davi não se defendeu e Deus exaltou Davi. Golias, em 1 Samuel 17, 41, 45, Golias o insultou com palavras. Golias falou, diz a Bíblia que Golias, olhando para Davi, o menosprezou. E sabe o que Davi falou? Nada. Ele só falou: tu vens contra mim com espada e com lança? Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E o que aconteceu com Golias? Uma pedrada na cara e uma facãozada no pescoço, e a cabeça rolou. Terceiro, em 1 Samuel 25, 10, Nabal, Davi está passando fome, fugindo de Saul. Davi já tinha ajudado Nabal. Aí Davi manda pedir comida para Nabal: me dá comida, vai lá e me manda uns cereais, uns grãos para que eu coma. Aí Nabal faz o quê? Que nada. Sustentar vagabundo não. Você é vagabundo, ladrão. Sabe como é que acontece com Nabal? Suicida. Davi não falou nada. Mical, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, era esposa de Davi, era filha de Saul. Mical vê Davi dançando diante da arca, e diz a Bíblia que Mical injuria Davi, dizendo: como é que pode o rei ficar dando pulo na frente da arca como se fosse um plebeu qualquer? Diz a Bíblia que Deus feriu o ventre de Mical, e Mical nunca pôde gerar um filho no seu ventre. O rei Saul, sogro de Davi, pai de Mical, rei de Israel, passou 40 anos perseguindo Davi. E o final de Saul? Suicidou em cima da espada. Colocou a espada de ponta para cima com um cabo no chão e se atirou sobre ela, suicidou. Até o filho de Davi, chamado Absalão, se levantou
contra Davi em 2 Samuel capítulo 15. Fez uma sublevação contra Davi. E Davi faz o que, irmãos? O texto que nós lemos aí, ó. O texto que nós lemos de 2 Samuel 16. Davi foge. Davi não briga com Absalão. Davi abre mão de brigar. E sabe como é que Absalão morre? De pendurado num pé de árvore pelos cabelos. Vai passando o mulo por baixo do pé de árvore. Vem um vento, assopra a cabeleira dele. E a cabeleira enrola na árvore. E o mulo passa. E ele fica de pendurado entre os céus e a terra. E o primo dele, Joabe, vem e o atravessa com dardos do coração. Sabe o que eu aprendo com Davi? Que Davi nunca se defendeu. E Deus sempre honrou Davi. Posso ouvir um amenzinho aí? Será que Davi serve como modelo para nós? De não se defender? Se Deus honrou Davi, quando ele não se defendeu, Deus vai honrar a mim e a você, quando a gente parar de ficar se defendendo. Vamos aprender nesse texto, 2 Samuel 16. Abre ele, deixa ele aberto aí. Vamos aprender com o exemplo de Davi, como reagir diante das críticas e não se defender. Primeiro ponto. Davi é acusado por Simei, capítulo 16, versículo 5 até o versículo 8, leiamos novamente. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. Homem de Belial significa homem do diabo. O Senhor te deu agora a paga que todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes, o Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Sai daqui, maldito, sai daqui. Amaldiçoado, você usurpou o trono de Davi. O que você tem agora, você roubou do meu ancestral. E foi jogando pedra, e foi jogando afronta, e foi difamando. E Davi estava diante de toda a casa real. Os capitães de Davi estavam ali, os nobres da casa de Davi estavam ali, os conselheiros estavam ali. E esse infeliz desse Simei falando afronta, jogando a moral do Davi no chão, jogando o trapo, né? É o cão agarrado no trapo, brincando com ele. Esse Simei fazia isso. No texto lido vemos o momento em que Davi é afrontado por Simei, que xingava e jogava pedras. Como rei, Davi poderia ter mandado um de seus soldados defendê-lo. Davi poderia só olhar para um soldado e falar assim: mata ele para mim. Era na hora, o cara matava ele. Mas Davi não quis fazer isso. Como Davi não mandou ninguém fazer isso, um dos soldados se doeu. Ele era sobrinho de Davi, Abisai. E Abisai olha e fala assim: não é possível que esse cachorro morto está falando assim do ungido de Deus, está falando assim do homem de Deus, o rei meu senhor. Eu não aceito você falar isso. Então Abisai, que além de comandante de Davi, é sobrinho de Davi, ele olha para Davi e fala: meu rei, dá uma ordem que eu arranco a cabeça de sobre o pescoço desse homem. E Davi fala o quê? Não, que tenho eu contigo, ó filho de Zeruia. Não faça isso. Versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Repete comigo, irmãos. Ora, deixai-o falar bobeira. Deixa ele falar bobeira. Deixa ele amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria porque assim o fizesse? O que Davi está falando? Não me defenda, porque se Deus mandou ele fazer isso, eu não vou poder fazer nada. Mas Davi sabia: se Deus não mandou ele fazer isso, eu vou ver esse negócio daqui a pouco. Para um pouquinho aí, olha para mim. Primeiro ponto que a gente aprende com Davi: ainda que você tenha poder para se defender, não se defenda.
Davi podia mandar: fulano, mata ele. Era na hora, irmãos. Era na hora. Deixa eu te falar. Diz a palavra de Deus que o menor de Davi valia por quantos? Por 100. Um homem de Davi valia por 100. O maior de Davi valia por 1000. O menor valia por 100. Davi poderia pegar o menor do exército dele e falar assim: mata esse homem para mim agora. Rapaz, eu acho que Davi não acabaria de fechar a boca, o cara ia retalhar o homem todo na peixeira. Mas Davi fez o quê? Calou. Primeiro, ainda que você tenha poder para se justificar, não justifique. Segundo, o soldado, vendo que Davi ficou calado, o soldado se apresenta e fala: quer que eu te defenda, meu rei? Se o senhor der uma palavra, eu arranco a cabeça desse cara. Segundo, ainda que te incitem a te defender, não se defenda. Olha aqui, irmãos, ó. Quem quer acreditar em você, acredite, pelo que te conhece. Não adianta você ficar tentando se justificar, porque se a pulga ficou de trás da orelha do cidadão, ela vai ficar lá o resto da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não se justifique, não se defenda, deixa falar. Quer falar? Fala. Quer amaldiçoar? Amaldiçoa. E aí, meu rei, quer que eu mato ele? Deixa que amaldiçoe. Porque se Deus mandou ele amaldiçoar, quem poderia perguntar: por que fazes isto? Então, primeiro, Davi é acusado por Simei e Davi resolve não se defender. Davi resolve não atender o conselho do soldado para se defender. Talvez alguém vai falar com você assim: você vai aceitar? Você vai deixar barato? Pode dizer para a pessoa: vou. Ah, mas você é bobo. Você tem sangue de barata. Sou crente e tenho sangue de cordeiro. Não sou bobo e nem tenho sangue de barata. Sou crente e meu sangue é de cordeiro. Porque o sangue que corre em mim é o sangue de Jesus. Amém ou não amém? Não vou me defender. É fácil, igreja? É por isso que é um voto. É por isso que é um negócio que você votou. Não. Segundo, não aceite maldição na sua vida. Ore a Deus. Versículo de número 12. Olha o que Davi faz. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição desse dia. Ficar calado significa aceitar a maldição? Não, significa orar a Deus. Ao invés de bater boca com a pessoa, o que você tem que fazer? Orar a Deus. Quem está entendendo? Ao invés de ir lá, vem cá, vou tirar limpo. Quem falou? É você, rapaz. Você está pensando que eu não sou? Lá vai a pan... Não. Não, isso é baixaria. Larga para lá. Quer falar? Fala. Agora vai para o seu quarto. Fecha a porta atrás de você. Dobra o seu joelho e ora ao teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que está em secreto te recompensará. É melhor a exaltação de Deus do que a exaltação da violência. Eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Está doendo em mim também essa palavra. Porque além de você, eu também estou colocando isso em prática. E não é fácil, irmãos. Rapaz, você tenta levar uma vida certinho e daqui a pouco vem um filho de Satanás falar mal de você. Aquele pastor lá. Rapaz, eu já fui acusado aqui de estuprador. Teve um advogado aí que falou que eu era estuprador, que eu era criminoso. Na época eu não tinha ouvido essa pregação aqui ainda. Eu fui lá no escritório dele, trabalhava num determinado lugar e fui lá. Como é que é esse negócio aí, rapaz? Estuprei quem, infeliz? Você está ficando louco, rapaz? Chamei a autoridade sobre a vida dele lá, que na época era uma autoridade municipal. Chamei o cara, dei maior quizumba lá dentro. Mas se fosse hoje, a vontade coçava, porque coragem eu tenho. Coragem eu sei que você tem. O negócio não é coragem mais, é entregar na mão de Deus. Se fosse hoje eu ia ficar coçando, mas eu ia falar: ainda bem que eu fiz o voto.
Larga para lá. Ah, o pastor está falando isso aí, mas todo mundo fala bem dele. Nada. De estuprador a ladrão, tudo eu sou na boca do povo. Ah, não sei o que, roubou isso, pegou isso. Parece que eu e a diretoria da igreja é um acorde de ladrão na boca do povo. Todo mundo é ladrão. E parece que a igreja é milionária, que eu roubo tudo. Até para fora do Brasil eu viajei esse tempo para trás, viajando. Não se... Até amante eu tenho. Rapaz, mal estou dando conta da minha mulher com 1,30 m de altura. Que eu vou, rapaz, que eu vou arrumar com a... Rapaz, vigia, moço. Um carro velho que todo mundo sabe onde eu estou. Um telefone que tem um programa aqui, um trem aqui, que onde eu fui, mostra a rota certinha de onde eu passei. Agora o Júlio me arrumou um para pedalar, que até para pedalar mostra onde eu passei. Ah! Para de se defender. Para de ficar tentando mostrar para os outros que não é. Se você é, você é, irmãos. E quem é, não consegue enganar os outros o tempo todo o tempo. Quem é, um dia a máscara cai. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é, a máscara cai. Ah, o seu marido, se o seu marido é sacana, vai aparecer qualquer hora. Não precisa você ficar doido correndo, não. Mas se ele não é, isso vai cair por terra. Amém ou não amém, queridos? Davi falou nada, quer amaldiçoar, que amaldiçoe. Não vou parar minha caminhada por causa disso, não. A gente às vezes fica tentando provar para os outros. Quem aqui já sofreu com isso no coração? Hein? Sofre, não sofre? É verdade ou não é? Ah, não, eu vou lá. Não, vou lá que eu vou provar. Estão falando mal de mim. Vou lá na casa da minha sogra. Vou lá porque eu sou homem. Eu sou. Para. Fala para o irmão, para. Fala para o irmão, para. Você não tem que provar. Você não tem que provar nada. Dê uma salva de palmas para Deus, para esse entendimento. Para esse entendimento. Ah, fulano, ele conserta assim, mas ele rouba. E a gente fica doido. Ah, fulano. E a gente fica, não, para. Primeiro, Davi não se defendeu. Segundo, não aceite maldição, vai orar. Estão falando de você? Vai orar. Vai orar. Vai falar com Deus. Olha aqui, ó. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Davi não se importou com as maldições a ele proferidas, porque estava concentrado nas promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esquecia que era um ungido de Deus e que tinha promessas de Deus na sua vida. Davi não respondeu Simei da forma que Simei merecia ser respondido. Davi não respondeu à altura com outras maldições e com pedras. Ele orou a Deus humildemente, pedindo para defendê-lo e transformar aquela maldição em bênção. Quando alguém te amaldiçoar, apresente sua afronta a Deus, porque Deus te promete em Isaías 61:7, que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, que em lugar da afronta exultareis na vossa herança, em lugar da afronta tereis dupla honra. Deus promete isso na palavra dele. Um outro exemplo interessante sobre levar o Senhor às afrontas do inimigo é o do rei Ezequias. Quando recebeu uma carta de Senaqueribe, o rei Ezequias levou a carta para o templo e apresentou a carta no altar de Deus e falou: Deus, olha o tanto de conversa que esse bocudo desse Senaqueribe está falando. Diz a Bíblia, irmãos, que foi uma carta que esse rei mandou. Rei ousado. O mensageiro do rei Senaqueribe chegou na beira do portão de Israel. O rei Ezequias estava no portão, no muro, os guardas e os curiosos assim. E o cara pegou a carta e leu em língua judaica. E aí o rei falou assim: leia em caldeu.
para que o povo não fique com medo. E o rei falou: vou ler em judaico, que é para eles ficar com tanto medo a ponto de misturar o xixi e beber. E ele começou: ninguém nunca livrou a um rei da mão do meu senhor Senaqueribe. O meu senhor Senaqueribe é poderoso. Quem é o seu Deus Jeová para poder ir contra o Deus de Senaqueribe? E foi falando. E foi falando afronta. Cadê os deuses das outras nações que não puderam livrar da mão do meu senhor Senaqueribe? Ezequias está falando que vocês confiem em Deus. Ezequias é falso e esse Deus também é falso. Rapaz do céu, diz a Bíblia que o povo no muro começou a tremer de medo, porque tinha lógica o que o cara estava falando. Se os deuses podem defender, por que os deuses das outras nações não defenderam elas? É claro que nós sabemos a resposta hoje, porque os deuses das outras nações não são deuses, porque só há um Deus, mas o povo da época não sabia. Aí o que Ezequias fez? Isaías 37, versículo 14, tem essa história. Aí o versículo 14 diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então pegou a carta e subiu à casa do Senhor, e estendeu perante o Senhor, e orou ao Senhor dizendo. Ele pega a carta, ele vai até a casa de Deus, e é interessante, ele deita no chão com a carta, e ele começa a falar: ó Senhor Deus, o Senhor não está vendo a afronta que esse homem está fazendo comigo, Deus? E ele começa a orar, irmãos. Depois você lê o capítulo 14, o capítulo 37, todinho de Isaías, você vai ver como é que Deus livrou esse homem. Deus operou um milagre tão grande, tão grande, tão grande, diz a Bíblia, que um anjo do Senhor matou a 184 mil do acampamento dos assírios. E quando amanheceu o dia, tudo era corpo morto. Porque Deus livra aquele que nele confia. Ezequias não montou num cavalo e foi lá na Assíria e chegou no rei e falou: que conversa fiada é essa? Está falando aí? Não. Sabe onde ele foi? Para os pés do Senhor. Senhor, olha o que esse homem está falando do Senhor aqui, ó. E ele falou, e ele orou a Deus, e Deus fez o quê? Eu vou mostrar esse conversador como é que faz. Por um caminho ele vai sair contra você, por 7 ele vai voltar correndo. E Deus livrou o rei Ezequias. Ao invés, irmãos, de correr para a guerra, para a confusão, corre para os pés do Senhor. Apresente a Deus toda a afronta contra a sua vida, pois você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. E olha o que esses dois textos vão dizer. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus agir a seu favor, quem vai impedir? E olha o outro texto aqui, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está falando mal, está injuriando, está te perseguindo no serviço, não vai tentar puxar saco de patrão, não, quem te justifica é Deus. Estão falando mal de você? Deixa que o linguarudo tropeça na própria língua e cai no chão. Amém ou não amém? Deixa. Só não entra no clima. Só não entra na bagunça. Só tem uma coisa: esteja com a sua consciência. Esteja com a sua consciência limpa. Terceiro, a parte mais importante é o versículo 13 desse negócio aqui. Versículo 13. Prossiga seu caminho. Diga para o irmão: prossiga seu caminho. Está na firma, está falando mal,
Ao invés de você ficar de mesa em mesa, estão falando de mim aí, mas às vezes a pessoa nem sabia. Você que leva. Pô, não sabia que estão falando de mim aí. Prossiga seu caminho. Vamos ver o texto, versículo 13. Prosseguia, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Davi sabia que não podia parar. Você sabe que você não pode parar? Você não pode parar. Nisso, eu nos comparo a um peixe do mar. Você sabia que todos os outros peixes dormem? O único dos que não dormem, até que eu tenho informação no momento, não sou conhecedor vasto disso não, mas o único que não dorme é o tubarão branco. O tubarão branco respira enquanto nada. Ele não pode parar de nadar. Ele tem que andar. Ele tem que andar o tempo todo, andar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se ele parar, parece que o tubarão branco só consegue parar quando ele, vez ou outra, ele bota o focinho do lado de fora para ver as focas nas pedras. É a única hora que ele para. Que ele tem que botar o focinho do lado de fora, assim, no zóio. Você viu que ele dá uma olhadinha assim? Quem já viu? Ninguém viu? É em televisão, é claro, né? Em televisão, gente. Minas não tem mar, gente. Pelo amor, a gente assiste isso aí. Mas não para, é o tempo todo andando. Deixa eu te falar com você. A vida com Deus é a mesma coisa. Se você parar, você perde a respiração. Se você parar de orar, você fica fraco. Se você parar de ler a Bíblia, você fica fraco. Se você parar de ir no culto, você fica fraco. Se você parar de tomar ceia, você fica fraco. Então nisso parecemos com esse tubarão. Você tem que servir a Deus. Para de tocar, emburra. De pendura a guitarra. Não olharam para mim. Daqui a pouco emburrece também. Não vou mais na igreja. Aí vem um capetinha, senta aqui e bota o rabinho no seu zóio. E começa. Para de orar para você ver. Para de pedir a Deus misericórdia de sua vida. Davi ensina isso. Davi sabia que não podia parar. Se parasse, não prosseguiria seu caminho. Ele devia ir adiante até onde Deus o ordenou que ele fosse. Muitas vezes, queridos, olha para mim, muitas vezes o inimigo manda alguém para tentar nos parar, para nos distrair do propósito de Deus e nos desviar da nossa caminhada, porque o diabo sabe que não pode me impedir, mas ele pode me atrasar. Guarda isso na cabeça, o diabo não pode te impedir, mas pode te atrasar. Uma das coisas que atrasa o homem é o quê? O pecado. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. 2 homens do diabo chamados Sambalate e Tobias tentaram atrapalhar e amaldiçoaram Neemias. Contrataram uma falsa profetisa para proferir mentiras e falar mal contra eles. Por várias vezes, esse Sambalate e esse Tobias mandaram uma mensagem para Neemias: para o que você está fazendo e vem aqui, porque nós precisamos conversar com você. E todas as vezes a resposta de Neemias foi assim: estou envolvido numa obra tão grande que eu não posso parar. A resposta é não. Não vou parar. Não vou parar. Não vou até você. Não vou. Então, queridos, não pare sua caminhada. Prossiga. Avante. Mesmo que tentarem atirar pedra contra você, mesmo que jogarem pedras, Jesus vai te defender como defendeu aquela mulher lá em João 8, versículo de 1 a 11, aquela prostituta que eles queriam apedrejar ela, e Jesus protegeu aquela mulher. Não pare, siga seu caminho. Por causa de conversa fiada a gente para de orar, aí morre na fé. A gente para de ler a Bíblia, aí morre na fé. A gente para de ir na igreja, aí morre na fé. E sabe o que acontece? Os fuxiquentos não param. Você morreu, ele vai virar para outro. E vai virar para outro. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diga assim: não quero parar. Eu quero prosseguir. Não vou dar atenção para o Simei,
que tiver ao longo do caminho. Larga esse Simei para lá. Quer falar? Fala. Perca tempo com isso não. E vou dar você uma dica. Às vezes alguém vai chegar até na inocência, até alguém que a gente ama, alguém do nosso convívio. Sabe o que estão falando? Quero saber não. Quero saber não. Ah, porque estão... Quero saber não. Vamos lá? Sabe o que estão falando de você? Não, mas só te contar só. Não, mas você não sabe quem é? É alguém de sua família. Quero saber não. Não quero saber. Mas isso vai prejudicar a sua reputação. Tem reputação não, senhor? Porque eu tenho é Deus na minha vida. Se Deus quiser me justificar, Ele justifica. Se Ele não quiser, paciência. E eu vou te contar o senhor uma coisa aqui, olha para mim. Vou te contar o senhor uma coisa aqui, ó. Quem acredita em você, acredita. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Quem confia em você, confia. Moço, alguém que confia em você pode chegar e falar o que quiser. A pessoa confia em você. Agora, quem não confia é porque não confiou. Ah, porque aconteceu isso, porque eu vi o Gonçalo. Ai, Gonçalo, miserável, prova para mim. Ah, não. Quer confiar, Carla? Confia. Não quer? Dá licença. Segue seu caminho. Ah, estou falando da Carla. Você tem que provar para mim. Gonçalo, quer confiar? Confia. Não quer? Vai pôr vidro, né? Ziquinha. Segue seu caminho. Quer confiar? Confia. E quem confia, confia, irmãos. É verdade ou mentira? Quem confia em você não precisa ficar, ó, Belém, Belém, ó, eu juro, ah, não precisa não. Precisa não. Vou te mostrar agora o que Deus fez. 2 Samuel 19. Abre aí, 2 Samuel 19, tem que abrir. Deixa Deus agir e te defender. Davi deixou, olha o que aconteceu. 2 Samuel 19, 16. Apressou-se, deixa eu te contar o caso. Absalão morreu. A conspiração acabou. Davi está voltando do exílio para casa. Foi humilhado e agora está voltando triunfante. Voltou como rei de novo, de cabeça erguida. Absalão foi esfaqueado e morreu de pendurado num pé de árvore. Davi está voltando. Vamos ver o que Simei fez. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazer passar a casa real, para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, escuta, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. O que aconteceu, irmãos? O que Deus fez com Davi? O que Deus fez com Davi, irmãos? Porque Davi se humilhou. E Simei, que se exaltou, o que teve que fazer agora? Teve que se humilhar
deitou com a cara no chão, todo lameado, porque quando ele viu Davi, ele pulou na lama, entrou no Rio Jordão dando braçada, o cabelo, os olhos desse tamanho. Ô rei! Tipo assim, agora eu estou lascado. Eu achei que o rei ia morrer, o rei volta vivinho com poder dobrado. Me perdoa, rei. Sabe o que Deus faz? Se você não agir, Deus vai agir por você. Fica tranquilo. Do jeitinho que foi aqui, ó, te humilharam, deixa na mão de Deus. Vai orar, vai entregar na mão de Deus. E daqui a pouco o Simei vai ter que voltar e pedir arrego. Perdoa, é mentira o que eu falei. A história de Davi com Simei continua. E quando se reencontra, o Simei se humilha pedindo perdão a Davi. Simei sabia que Davi era ungido de Deus e que precisava de seu perdão, porque senão seria castigado pelo Senhor. Deus exaltou Davi. Mais uma vez, Davi se recusou a vingar e perdoou Simei. Olha aqui, irmãos. Davi está voltando. Eu acho que qualquer um de nós aqui faria o que agora? Ah, Simei. Aquele dia eu estava fugindo do meu filho, ou você estava com palhaçada, né? E agora? Me dá uma faca aí. Me dá uma espingarda aí. Deixa eu mostrar isso sem vergonha agora. Agora eu vou te mostrar vocês. Cerca ele para mim aí. Foi isso que Davi fez, irmãos? Foi isso, igreja? Simei, vai embora. Hoje o Senhor já me exaltou. Ninguém vai morrer hoje, não. Te juro que você não vai morrer. Vai embora. Segue seu caminho. Muitas pessoas, quando têm oportunidade de se vingar das pessoas que o desagradaram, vingam. Davi poderia ter feito o que muitas pessoas fariam, vingaria. Mas escuta uma coisa, a vingança não pertence a nós. Deus não se agrada da vingança. Eu posso ouvir um amém? E eu vou ler um texto para você aqui no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 17, para deixar a gente contrariado, porque a Bíblia é isso mesmo, é para contrariar a gente. Olha o que está escrito aqui, ó. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, se teu inimigo tiver sede, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. É fácil, irmãos? É fácil, igreja? Não. É por isso que tem que ser um voto. Porque a vontade que a gente tem numa situação dessa de Davi é de matar o cara. Ah, eu estava fraco, você me humilhou. Agora eu estou forte, você está fraco. E lá vem você pedir arrego. Toma aqui o arrego. Mas o que Davi nos ensina? Não. Pode seguir seu caminho. Certa vez um homem chamado Balaão foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Em Deuteronômio 23, 5, a palavra de Deus está escrito sobre esse assunto. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Olha para mim, repete comigo. O Senhor meu Deus trocará a maldição em bênção, porque o Senhor Deus me ama. Dê uma salva de palmas para esse Deus que te ama. Te ama mesmo. Te ama. Olha o que diz aqui. Para que Deus possa trabalhar a seu favor, faça o que está escrito em 2 Crônicas 20, 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Nesse encontro não tereis que pelejar.
não tereis que ir atrás de ninguém. Nesse encontro, simplesmente ficai em posição, ficai parados e vede o livramento do Senhor. É fazer o que Deus diz para Davi no capítulo 46, Salmo de número 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O que Deus fala para Davi nesse salmo, Ele fala para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Davi mesmo nos aconselha no Salmo 38, versículo 7, deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E sempre tem um texto na cabeça, Lucas 14, 11, que diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se humilhe, meu irmão. Se humilhe. Agora escute uma coisa. Então, se você for humilhado, saiba que Deus te exaltará. Mas quando você estiver por cima, não humilhe ninguém, para que Deus não te rebaixe. Isso é muito sério. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Mas quando você for exaltado por Deus, não vinga, não humilha ninguém. Porque às vezes você pode dizer assim: eu precisei de você e você fez aquilo comigo. Agora eu estou aqui nessa altura e você está lá embaixo, né? Agora eu vou descontar. Deus está nisso, igreja? Deus está nisso, igreja? Então se humilhe, que Deus te exaltará. Mas quando você for exaltado, não vingue, não humilhe ninguém. Para quê? Para que Deus não te rebaixe. Porque Deus pode falar assim: você não merece ficar aí. Você não merece ficar aí. Desce daí para baixo de novo. Para concluir, Deus livra Davi de todos os seus inimigos. As maldições que foram lançadas contra Davi viraram bênção, porque Davi aprendeu uma coisa nessa caminhada. Ele apresentou a Deus todas as suas afrontas em oração. Ele prosseguiu o seu caminho fugindo das maldições, das pedradas, e ele não se vingou. E ele deixou Deus agir em sua defesa. E que toda maldição virou bênção na vida de Davi. Se você apresentar a Deus em oração as suas afrontas, se você prosseguir o seu caminho com Deus, sem parar, para ficar se defendendo, para ficar justificando, se você prosseguir o seu caminho com Deus, se você deixar Deus agir em sua defesa, como? Não agindo, toda maldição contra você vai virar bênção. Toda armadilha contra você. Pastor, mas isso aí será que acontece? Acontece, irmãos. Acontece. Eu já vi marido humilhar mulher, nesses 15 anos de pastor que eu tenho. Largar, trocar por uma mais nova, fazer tudo com a piriguete que ele nunca fez com a mulher dele. E depois vinha um trem ruim nele, uma doença ruim, e a piriguete socar o pé nele, e ele ter que voltar para a casa da mulher dele, porque foi a única que sobrou para cuidar dele. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Eu quero concluir com um texto de Gênesis, capítulo 50. Abra lá para mim, último texto. Esse texto de Gênesis 50 é o texto que conta a história de um moço chamado José. José
era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha filhos, 12 ao número, 13, porque tinha uma filha chamada Diná. Meus irmãos, os irmãos de José foram covardes com José. Jogaram José numa cisterna. Venderam José para os ismaelitas. José foi dado como morto. Pegaram um bode, mataram e enrolaram a roupa do sangue e levaram para o pai. Olha, pai, um bicho matou José. Uma besta do deserto devorou nosso irmão. José é vendido como escravo. José apanha na cadeia, passa um frio, passa uma dor. 13 anos, se eu não me engano, preso. Por nada. Aí José, de escravo presidiário, sobe ao trono do Egito, primeiro-ministro do Egito. Era chamado de Zafenat-Paneia, o nome egípcio que José recebeu, o Salvador do mundo. Os irmãos de José vão comprar comida, porque está passando fome. Depois José se revela, vai o pai, vai a família toda lá para o Egito. Passou um tempo lá no Egito, morando na terra de Gósen. Jacó morre. Quando Jacó morre, José está no poder agora. O pai está morto. A única pessoa que poderia parar José era o pai. Aí os irmãos falaram assim: estamos perdidos. Porque nós fizemos tanta covardia com José. Nós fizemos tanta maldade com José. E agora pai morreu. Quem vai travar José de se vingar contra nós? Aí eles fazem uma reuniãozinha e vão até José. E se humilham. E falam assim: ô José, prende a gente como escravo para você pagar o que nós fizemos. Mas não mata a gente não. O pai da gente até mente, que não teve essa conversa na Bíblia não. O pai Jacó falou que para você não matar a gente, nós fizemos o mal contra você, nós fomos ruim com você, cara. Mas não mata a gente não. Irmãos, olha a resposta de José. Olha se Deus não deixa um cara desse no poder a vida toda, até morrer. Olha a resposta de José. Gênesis 50, versículo 19. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Por quê? O único que pode vingar é quem? Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus? Aí ele fala: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José foi humilhado, chamado de fuxiquento, de sonhador pelos irmãos, vendido como escravo. Agora José está no poder. José podia matar isso tudo para se vingar. Mas José como Davi, ou Davi como José, sabia que Deus não aceitava isso. Aí ele fala assim: agora eu estou bem, podia me vingar, mas eu não sou igual a vocês. Vós bem que intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, como se vê no dia de hoje. E eu vou te contar uma coisa: eu vou sustentar vocês e seus filhos. Não vou morrer de fome não. Para que humilhação maior do que essa? Aquele que te deu pedrada tem que comer suas custas, porque senão morre de fome. Para que, meu irmão, exaltação maior do que essa? Então eu quero concluir essa mensagem dizendo assim, não se defenda. Não é fácil não, mas deixa na mão de Deus. Não fica tentando justificar para as pessoas quem é você, o que você fez. Não. Vamos ficar de pé? Vamos finalizar cantando um hino. Vamos cantar um hino. Pastor, mas o que estão falando de mim, pastor, vai destruir minha reputação. Destrói nada, irmãos. Quem confia em você, confia. Amém ou não amém? Quem te conhece, te conhece. Quem te conhece, acredita em você. Sabe que você não é capaz. Sabe quem é você. Então fique em paz. Já fiquei preocupado demais, sabe? Por causa da igreja, aquela preocupação, pressão lá, 18 por não sei quanto. Ai meu Deus, vamos falar da igreja.
Ai meu Deus, estão falando isso de mim, e aí talvez alguém desvie, eu tenho medo daquela palavra lá da Bíblia, ai daquele que quiser desviar um dos meus pequeninos, né? E eu fico naquele, sabe, você nem vive não, senhor. Tentando justificar para os outros. Quem cuida da igreja é Deus. Ovelha que é ovelha do meu pastoreio, me conhece, sabe quem eu sou e fim de papo. Pode falar o que quiser falar. A mesma coisa é você, querido. Quem gosta de você, gosta, te conhece, acredita em você. Pode falar o que for de você, sabe quem é você. Então para de ficar se defendendo. A gente sofre demais com isso, irmãos. A gente fica ligando para os outros, para mostrar para os outros, para falar para os outros. Não. Largue-se para lá. Você está querendo reconhecimento? Você está querendo fama? Você não está, né? Então quem tem que gostar de você, quem tem que te amar, vai te amar. Deixa eu falar. Só tem uma coisa. Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós. Você tem que ter só certeza de uma coisa: eles estão mentindo. Então, o que você tem que ter é a sua consciência limpa diante de Deus. Vamos cantar esse hino, toda a igreja, toda a igreja. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas é verdade, Deus. O que eu faço? Para quê? Como? Toda a igreja, erga suas mãos e cante mais uma vez. Diga: eu não preciso ser reconhecido. Não preciso. Essa é a minha glória. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Bem bonito. Como? Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
Aleluia. Erga sua mão direita aos céus. Fala comigo assim: Senhor meu Deus, eu já aprendi a tratar seriamente com o pecado. Também aprendi que não sou dono de coisa alguma. Mas hoje eu aprendi a nunca me defender. Eu quero fazer esse compromisso diante do Senhor. Não é fácil, e é por isto que eu peço ao Senhor: envia o teu Espírito Santo, muda minha natureza, muda meu coração, me ajuda nesse voto, porque eu quero obter poder espiritual na minha vida. Eu não quero me defender, eu não quero viver tendo que provar para as pessoas quem eu sou. Eu não quero isso para a minha vida. Esse fardo é pesado demais, e eu abro mão dele hoje. Quem me defende é o Senhor. Quem me defende é o Senhor. Mais uma vez, quem me honra é Cristo. Quem me honra é Cristo. Quem me defende é Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem me defende é Cristo. Para de ficar se defendendo. Para de ficar se defendendo. Só os olhos te veem. És meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça te basta. Graças a Deus. Semana de bênção para você. Semana de vitória. Essa semana você vai ter muita oportunidade para não se defender. Você vai ter muita oportunidade para ficar calado. A língua recoçar assim. Mas larga para lá. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a tua vida. Que Deus abençoe. Tenha uma semana de paz e de vitória em nome de Jesus.